na parte de domingo. O Deus triuno, a origem da missão. A missão de Deus nas Escrituras tem Jesus na frente e no centro como o único caminho para a salvação. Jesus é tudo nesta missão que o nosso Pai nos deu. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Mas Jesus também nos ajuda a entender a centralidade do Deus triuno para a sua missão. Tudo o que Cristo fez foi para seu Pai Celestial ou teve origem no Pai. No entanto, devemos sempre lembrar que a missão de Jesus não começou quando ele veio ao mundo. Ele a havia recebido do Pai mesmo antes da criação do mundo. Conforme nós lemos em Efésios capítulo 1, verso 4, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1 e o verso 4. Leia comigo Efésios 1, 4. Quando também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus através de Jesus Cristo, antes dele nos criar. Antes mesmo de criar Adão e Eva, ele já elegeu toda a família humana em Cristo Jesus para a salvação. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Este foi o propósito de Deus ao criar a família humana. É uma família de santos e de irrepreensíveis, filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, nos predestinou para a salvação. Meu querido irmão, este é o plano de Deus, já idealizado antes da fundação do mundo. Portanto, Deus planejou buscar a humanidade mesmo antes de lançar as bases, os fundamentos do nosso planeta, e intencionalmente entrou na história para cumprir esse propósito. O Filho criou o mundo. Foi Deus o Filho quem lançou os fundamentos do mundo. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, meu evangelho preferido, e aqui no capítulo 1 e no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo é o Deus Filho. Ele é o ser divino que criou todas as coisas. O Pai criou através do Filho. Porque diz o capítulo 1 e o verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você tem alguma dúvida de que Jesus é Deus? Antes de ser Jesus humano, ele era o Jesus divino. Queridos, a divindade de Jesus Cristo e a divindade do Pai é a mesma divindade. Não existem duas naturezas divinas. Existe somente uma natureza divina, partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Uma natureza divina. Assim como existe uma natureza humana, partilhada por mais de 8 bilhões de pessoas que vivem neste mundo, mas existe uma só natureza humana. E também uma só natureza divina. E essa natureza divina é partilhada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Embora você e eu não entendamos a divindade, a nossa mente é finita, é pecadora, nós não podemos nos aprofundar nesse tema da divindade, a natureza divina, porque a nossa mente é muito pecadora, muito finita. Nós entendemos o básico. E qual é o básico? Que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem maiores detalhes. E a divindade está com o propósito de nos salvar. Nós fomos eleitos e escolhidos para a salvação, já antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. E todas as coisas foram feitas através do Filho. Deus, o Pai, criou todas as coisas através do Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então foi o Filho quem criou todos os anjos, todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias, e criou também a família humana. Meu querido irmão, aqui está
o Filho criou o mundo e na plenitude do tempo, conforme diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, ou seja, quando se passaram 4.000 anos do pecado de Adão, nasceu então Jesus Cristo. 4.000 anos desde o pecado de Adão até Cristo. Nós não sabemos ao certo se esses 4.000 anos se cumpriram com o nascimento de Jesus, ou com o batismo de Jesus no ano 27, ou com a morte de Jesus no ano 31. Mas, queridos, são 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. Deus demonstrou seu amor enviando o Filho dele, o Filho de Deus, para a terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio, encarnou, morreu na cruz, venceu a morte, deixando a sepultura vazia, o túmulo aberto, e então o Espírito Santo iniciou então a era do Espírito Santo, a era da dispensação do Espírito Santo, quando Jesus Cristo foi entronizado no santuário celestial no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a festa do Pentecostes, a festa da entronização de Jesus Cristo e do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Essa é a missão do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e implantar a mente de Jesus em você. Essa é responsabilidade do Espírito Santo, não só convencer do pecado, mas também nos dar o arrependimento e também nos dar a mente obediente de Jesus Cristo, nos dar também a mente vitoriosa de Jesus Cristo, vitoriosa sobre o pecado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na salvação humana. Agora vamos ler João capítulo 20. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, verso 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, o Filho de Deus, nasceu neste mundo com uma missão. Foi enviado por Deus. Mas o que Jesus está falando é que você e eu, comprados pelo sangue dele, gerados pelo Espírito Santo, nós também somos enviados. Assim como o Pai enviou o Filho envia você e a mim. Nós somos enviados, nós somos apóstolos de Jesus Cristo na terra, com uma missão. E aqui diz o verso 21, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no primeiro século, a chuva temporã. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre você. Você tem o privilégio de receber a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã do Espírito Santo prepara-nos para o recebimento da chuva serôdia. Nós fomos chamados por Deus para sermos salvos, para sermos gerados pelo Espírito Santo e para nos tornar possessões do Espírito Santo. O Espírito Santo está à disposição de você, meu querido irmão. Nós temos que buscar, pedir esta missão nos dada pelo nosso Pai. Nós só poderemos cumprir com esta missão sendo possuídos pelo Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não exista na Bíblia, e eu não preciso usar a palavra Trindade, não é uma palavra bíblica, mas o que é bíblico é o conceito do Pai, Filho e Espírito Santo. Este conceito da divindade que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, este é um conceito bíblico, fundamentado na palavra de Deus. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e prometeu, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Isso ele falou após a sua ressurreição, em Lucas capítulo 24, abra sua Bíblia, em Lucas 24, verso 49. Lucas capítulo 24 e o verso
49. Vamos ler juntos. Aqui a palavra de Deus diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Existem pessoas que me escrevem dizendo: Pastor Samuel, onde é que você encontra na Bíblia a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia está repleta de textos. A Bíblia está repleta de textos que falam do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei explicar a natureza divina do Espírito Santo. Você sabe? Eu não sei. A Bíblia não nos dá detalhes. Mas a Bíblia nos ensina sobre as funções do Espírito Santo. De ensinar, de corrigir, de nos confortar. Queridos, o Espírito Santo foi nos dado para transformar a nossa mente, para dar-nos o arrependimento, para nos conduzir à confissão, para nos atrair a Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus habitando em você, Deus habitando na sua mente. Jesus Cristo intercede por você diante do Pai. O Espírito Santo intercede dentro da sua mente, ensinando-nos a orar, porque nem orar sabemos. Nós não sabemos o que pedir ou como orar corretamente. O Espírito Santo intercede em você, na sua mente. Então, meus queridos irmãos, embora não tenhamos a capacidade de explicar, de detalhar o que seja a divindade, nós cremos em Deus, nós cremos na divindade. E ela se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é aquele que proveu o sacrifício, o Cordeiro, proveu a salvação. O Filho é aquele que realizou a salvação morrendo na cruz e ressuscitando. E o Espírito Santo é quem aplica os méritos de Jesus na sua vida. O Espírito Santo é o Deus enviado para habitar em você, viver em você, fazendo de você e de mim templos do Espírito Santo. Assim Jesus disse: eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. É o Filho que está falando e está falando do Pai. O Pai e o Filho são distintos. O Filho está falando que enviaria a promessa do seu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, ou seja, o Espírito Santo. Agora vamos ler também Atos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 4, é outro texto bem esclarecedor. Leia comigo. E estando com eles, Jesus, após a ressurreição, antes de ascender ao céu, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Que promessa foi esta? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando se cumpriu esta promessa que Jesus fez, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Poucos dias depois, no dia do Pentecostes, se cumpriu esta promessa do batismo do Espírito Santo, a chuva temporando o Espírito Santo. Mas agora eu pergunto, na sua vida, na minha vida, individualmente, quando é que se cumpriu esta promessa de Jesus Cristo? Não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu querido irmão, nós temos o privilégio de ser batizados pelo Espírito Santo. Hoje, nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo e devemos buscar o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva serôdia. Aprendemos com isso que a missão de Deus não é nossa, mas foi dada para nós. Pertence ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e não falhará. Assim como a missão do Filho em morrer por nós e nos salvar não falhou, Jesus foi vitorioso, também a missão de ir e pregar e ensinar e batizar as pessoas, preparando um povo para a volta de Jesus, esta missão também não vai falhar. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na obra de salvar você e a mim. Bendito seja Deus, pelo Pai,
pelo Filho, pelo Espírito Santo que em nós habita. Aleluia!